Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, meu grupo ficou com o tema Escravidão Contemporânea no Brasil e iremos retratar de uma maneira didática, com imagens, colocando slides que vão ser passados. Eu estou no slide para ficar mais fácil o entendimento e com uma forma mais didática. Bom, o nosso grupo sou eu, dividido em 5 pessoas, aqui sou eu, Marcos Início, João Marcos, Miguel, o Pablo e o Afonso. Somos alunos do terceiro ano de meio ambiente e irei começar assim o trabalho. Bom, para introduzir, vamos puxar os aspectos de escravidão contemporânea de uma maneira geral. Bom, em síntese, a escravidão contemporânea remete a um conjunto de práticas indiferentes aos regulamentos trabalhistas cujo vínculo perpetua-se pela vulnerabilidade dos indivíduos quanto à estabilidade financeira. Para tanto, o direito do bem-estar no ambiente de trabalho relaciona-se com a dignidade humana diante da ampla influência no processo de inserção social, tendo em vista que a renda como uma necessidade básica para a manutenção da vida. Dessa forma, dá para se encaixar o autor, o historiador, né, que é autor do livro A Cidadania do Brasil, que é o José Murilo de Carvalho, que demarca a instabilidade institucional perante a dinâmica burocrática e a implementação dos direitos sociais. Ademais, a restrição da liberdade de trabalho abrange o desconhecimento profissional quanto às condições necessárias para exercer tais funções. Então, por conseguinte, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro definiu as condições de trabalho como análogas à escravidão, aquelas que relacionam-se com a submissão de uma pessoa a uma função degradante, forçada ou exaustiva, relacionando assim com uma falta de amparo governamental. Além de ser uma questão financeira da sociedade, que as pessoas estão afugentadas a estarem nesse meio, também tem a questão da falta de amparo governamental, porque como não são implementados esses direitos, não são feitas manutenções adequadas, então as pessoas ficam em um meio irredutível, fica um meio difícil de ascensão social. Então, eles encontram-se em desigualdade severa, que seria essa questão de trabalho forçado e de uma vida totalmente ligada, propriamente totalmente ligada a apenas o trabalho, tendo tempo muito reduzido, tendo extensas e extenuantes jornadas de trabalho e também até mesmo durante o trabalho, um trabalho salubre que não condiz com as condições previstas na Constituição. Então, tal problemática é diretamente ligada com a questão histórica do país, com a chegada dos povos portugueses aqui no Brasil, na América, que houve então o processo de colonização. E além de colonização, houve o processo também de introdução da escravatura, também com a chegada do trabalho escravo, sobretudo dos povos africanos, né? Negros, os povos negros que chegaram aqui no país. E com isso, resultou nesse processo que atualmente se reverbera e continua acontecendo e continua tendo seus impactos catastróficos, sobretudo na população negra, mas também na população de outras etnias aqui no país. Ao passo que, em 1930, Getúlio Vargas fomentou e criou, né, as leis trabalhistas, a CLT, aqui no país, com uma análise, né, da Itália também, na época, né, perto da Segunda Guerra Mundial, e ele implementou essas leis a fim de ter a manutenção dos direitos trabalhistas, sendo de negros, dos brancos, dos imigrantes, de qualquer etnia, né, dos trabalhadores. Então, essa foi uma forma do Getúlio Vargas de tentar ter uma reparação histórica também no país, apesar de não ser assim atualmente e ter sim seus devidos problemas atualmente. Bom, agora eu vou falar sobre os principais marcos que demarcaram a luta contra esse tal cenário. O primeiro deles é a abolição da escravatura em 1888, que além de ir contra esse tal cenário, também demarcou
o fim de uma prática racial preconceituosa. O segundo é a Declaração dos Direitos Humanos, da DUD, que veio logo após o contexto da Segunda Guerra Mundial e teve grande importância no parâmetro global. O terceiro é a promulgação dos direitos trabalhistas em 1953. Foram iniciados e consolidados pelo presidente Getúlio Vargas. Também temos o lançamento da Constituição Federativa Brasileira, de suma importância para a nossa nação e também tem forte impacto nessa prática de trabalho. E fora o artigo 149 do Decreto da Lei 2848/40, que dá a definição do trabalho análogo à escravidão no nosso país. Então, agora eu vou falar aqui sobre a abrangência dos direitos trabalhistas, né? E até onde vão esses direitos trabalhistas. Só que primeiro eu vou explicar para vocês o que é os direitos trabalhistas. São o que o governo impôs, que é até onde vai os direitos e os deveres do empregador e do funcionário, né? E dentro desses direitos e deveres existem alguns que estão citados aqui no slide, como vocês podem ver. Dentre eles pode ser citado aí alguns famosos, como a jornada de trabalho de no máximo 8 horas, né? O que for ultrapassar isso deve ser considerado como a famosa hora extra, que deve ser remunerada também, assim como prevista no Código. Até onde vão esses direitos trabalhistas, né? Assim como eu citei, os trabalhadores que se encontram em situação análoga à escravidão não são abrangidos por esses direitos, certo? Por que não chegam até eles? Porque, assim como eu citei, esses trabalhadores, em sua maioria das vezes, não têm nem CPF, não são consideradas pessoas, estão em situação de invisibilidade, então eles acabam não sendo alcançáveis para o governo não tem noção da existência dessas pessoas. Então, essas pessoas, elas chegaram a essa situação por condições, às vezes, de nascença, que já nasceu nesse meio inserido ao trabalho escravo, filho de um abuso, como acontece nessas situações, propósitos milagrosos, como eu já falei, enfim. Então, agora eu vou falar sobre os tipos de trabalho que são classificados aí análogos à escravidão. O primeiro que eu vou citar aqui, como vocês podem ver no slide, é o trabalho forçado, em que essas pessoas que já se veem num cenário em que elas não possuem documentos, o CPF, nem nada que possam identificá-las, elas se encontram sem direitos. Logo, o patrão, o funcionário, a pessoa que está empregando essa pessoa, ela vai fazer o uso da força para assim assegurar e manter esse funcionário na sua empresa ou na sua roça, onde na maioria dos casos é onde ocorre esse tipo de trabalho forçado. Vou falar sobre a jornada exaustiva, onde o funcionário ele se encontra após uma jornada longa de trabalho, ele vai estar aí tão cansado fisicamente, mentalmente, que ele se encontra em uma maneira de trabalho escravidão, um trabalho escravo, análogo à escravidão, e ele não tem forças ou até ânimo de querer mudar essa situação. Então isso poderia sim se enquadrar como um tipo de trabalho escravo moderno. Outro tipo de servidão, que no caso já é mais comum encontrar nesses casos, são aquelas propostas que é comum você encontrar nos dias atuais, de trabalhos milagrosos, em que você vai ser ofertado a você coisas como um alojamento de qualidade, refeição, salários exorbitantes que não condizem com o que você vai fazer. E quando você chega lá, eles ofertam para você o mínimo, um alojamento em que você tem mal um quarto só para você. E salário, então, é algo que geralmente fica bem abaixo da linha do salário mínimo estipulado no Brasil. Só que vale salientar também que essas pessoas elas não deixam de trabalhar nessas situações porque elas não querem, né? Elas têm sim essa vontade de continuar, porém não é possibilitado a elas fazer essa mudança por causa de N fatores, assim como os meus companheiros citaram. Bom, outro slide também interessante a gente ressaltar são as causas dessa escravidão que está ocorrendo no Brasil, que apesar de ter sido abolida a escravatura em 1888, um ano antes da proclamação da República,
No Brasil ainda encontra-se muitos casos de escravidão contemporânea. Eu vou ler aqui os slides com vocês, né? Tô no slide. Vou ler com vocês para ficar legal, depois eu vou dar uma panorama geral. Bom, os principais tópicos que a gente pode ressaltar nessas causas é a falta de oportunidade, um meio urbano irredutivo à ascensão social, a exploração humana, que além da exploração natural tem muito a ver com a exploração humana, porque se você explora o humano ao máximo em prol de uma produção mais eficiente, em tese, na teoria de muitas indústrias, muitos sistemas de produção, de comércio, é mais valioso do que você ter um ambiente de trabalho mais harmonioso. Então, a exploração humana também tem muito a ver com essa causa da escravidão contemporânea. A importância social é igual ao poder de compra, e também temos esse dado, que cerca de 1.053.000 pessoas no Brasil estão inseridas em trabalho análogo à escravidão. Isso é um dado da ONG Walk Free, publicado em 2023, depois de um índice global de trabalhos análogos à escravidão, publicado pelo site jornalístico G1. E o panorama geral dessas causas relaciona-se com a inserção do indivíduo em um emprego insalubre, determinado pela falta de possibilidades oportunas e ideais para exercer uma mão de obra qualificada. Para tanto, o trabalho análogo à escravidão é proveniente de uma inflexibilidade de escolhas. Sendo assim, o indivíduo proletariado encontra-se afugentado a um meio irredutível social, como foi dito anteriormente, demarcando o cotidiano relacionado apenas com a eficiência produtiva. Dessa forma, a dinâmica da escravidão contemporânea apropria-se de um sistema econômico visado apenas à exploração humana, tendo em vista que o aspecto econômico é associado à importância social. Logo, a capacidade de compra de uma pessoa determina o status dela, a importância dela, como foi demonstrado no slide. Então, esse panorama geral, para dizer, em resumo, segue a linha de uma indústria cultural, que as pessoas são induzidas a estar no trabalho, as pessoas são controladas no trabalho, no meio produtivo, e como são os dois principais sociólogos da indústria cultural, a Dona Horkheim, que retrata que as pessoas são induzidas, que são alienadas ao ponto de normalizar o meio que elas estão. Essa causa da escravidão contemporânea, essa falta de voz ativa da sociedade, está muito implícito justamente por causa disso, porque as pessoas tendem a naturalizar o meio que está vivendo. Porque por ela estar ganhando um salário não suficiente, mas um salário que é possível sobreviver, não viver, que é diferente, e conseguindo comprar as coisas que mantém o estado social dela, mesmo perdendo alguns dias de comida ou não tendo a alimentação mais adequada possível, a pessoa se sente bem ao ponto de manter e de normalizar a situação. Então, dessas causas que eu citei, essa importância social igual ao poder de compra é o que mais infringe, mais implícito nesse contexto de escravidão contemporânea, além também do sistema que ele tem a tendência, que foi dito, de manter essa produção em larga escala ao ponto de não pensar no trabalhador, né? Então, o trabalhador fica afugentado e não tem muitos direitos implementados justamente pela insuficiência governamental, que está disposto na legislação, porém não é feita uma manutenção desses direitos ao ponto do trabalhador estar em um ambiente adequado de trabalho para ter uma renda boa e uma vida digna. Agora eu vou falar sobre as consequências do trabalho escravo do Brasil contemporâneo. Vale salientar que esse problema está diretamente ligado a variáveis socioeconômicas. Pessoas expostas a essa realidade sofrem com a vulnerabilidade econômica, exclusão social, impactos na saúde mentais e físicas, ainda a ressocialização. Além disso, os trabalhadores eles não possuem os seus direitos básicos, portanto, eles não possuem os seus benefícios trabalhistas previstos na legislação vigente. Assim, esse problema ele impacta no aumento da pobreza e na vulnerabilidade social. Portanto, é imprescindível que medidas sejam adotadas para diminuir o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Desse modo, cabe ao Ministério do Trabalho, por meio de análise, pesquisa e estudos sobre essa problemática,
promover políticas públicas para reduzir referido cenário. Tal ação ocorrerá divulgando os canais de denúncias, maior fiscalização, democratização do emprego e investimento na educação, disseminação de informações, a fim de assegurar os direitos das pessoas, assim prevalecendo sua dignidade e também tendo seus direitos garantidos. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado, tenham entendido e que tenha sido bem explícito e bem dinâmico. A explicação de cada membro do nosso grupo, do Afonso, do Miguel, minha, do meu irmão Vinícius e do Pablo. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição nas aulas. Então, esse foi o trabalho sobre escravidão no Brasil contemporâneo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.